bom trabalho por aí. A gente segue falando sobre isso, sobre a eleição na França com Priscila Yazbek, né, Pri? Porque como que essas projeções para o segundo turno aí, agora com a Marine Le Pen subindo, são vistas, né, pelo mercado? Porque tem um temor da União Europeia em relação à vitória dela, né? Exatamente. Então, esse assunto está mexendo bastante com os mercados. Hoje, o índice de Paris está subindo e os índices europeus estão caindo por causa de temor sobre juros, mas tem uma explicação. Então, pouco antes da votação, havia uma expectativa de um empate técnico entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Só que aí os dois, então, passaram ao segundo turno, mas com uma vantagem de Macron menos apertada do que o que era esperado, então, nesse primeiro turno das eleições. Com isso, houve um certo alívio no mercado, porque, justamente como a Marcela colocou, o mercado teme que uma vitória de Le Pen possa trazer uma onda de choques no mercado financeiro parecido com o que aconteceu com o Brexit. Isso porque o Macron, ele é um candidato reformista, é um candidato pró-mercado, já Marine Le Pen é uma candidata que já defendeu a saída da França da União Europeia, tem uma visão pró-Rússia, tem uma visão anti-OTAN, isso em meio à guerra na Ucrânia, então ela traz muita instabilidade. Então, do ponto de vista do mercado, eles preferem uma vitória de Macron, toda vez que ele aparece bem nas pesquisas ou sobe nas pesquisas, isso ajuda a impulsionar os índices na França, e quando Marine Le Pen aparece com alguma vantagem ou aparece ali subindo nas pesquisas, isso acaba afetando os mercados. E aí eu queria trazer uma análise interessante que entra na economia, mas vai um pouco além, que é uma análise que foi feita pela revista britânica The Economist, que eles falam que é o seguinte, que o Emmanuel Macron, ele é um candidato de centro e que ele sofre de um problema de vários candidatos centristas, que é o fato de ele ter um discurso que é cansativo, porque todos esses candidatos de centro, eles acabam defendendo políticas e medidas que são consideradas mais razoáveis, reformas, por exemplo, ele defende a elevação da idade mínima de 62 para 65 anos na França, então são considerados discursos que são cansativos, que não chamam muita atenção. Já os candidatos populistas, como é o caso de Le Pen, já apresentam um discurso que tem mais adesão de grupos extremistas, chamam mais atenção, então ela faz essa análise falando sobre esse problema aí que passa o Macron na França e que acontece por todo o mundo e afeta várias eleições e várias disputas políticas no mundo todo. Então, isso pode ter um reflexo, inclusive, para a economia, e vem também muito explicado pela economia, porque como o mundo passa por uma crise econômica, que vem de pandemia, que está em meio a uma guerra, esses discursos populistas que trazem uma expectativa de alguma mudança sobre o status quo, eles ganham a aderência da população. Então, esse é um pouco do cenário que está sendo visto na França, mas que a revista The Economist alerta que pode também acontecer em vários outros países e no mundo todo. Valeu, Pri. Obrigado pela análise.